Olá, eu agora vou mostrar a resolução, um exemplo de obtenção dos diagramas de esforços solicitantes de uma viga engastada. A viga é essa aqui, determinar os diagramas de esforços solicitantes agora da estrutura, exemplo B. Em outros vídeos eu mostrei o primeiro exemplo, que era uma viga biapoiada. Então esse exemplo aqui, a viga está engastada em A, está sofrendo uma força inclinada de 8 kN e em seu extremo está sofrendo uma força para baixo de 20 kN e um momento aplicado, um binário ou momento puro de 10 kN/m. Repare que não há apoio aqui, a viga está em balanço, como se diz, ela está engastada em A e aqui não tem apoio no outro extremo. Esse momento aplicado poderia ser aplicado, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, é como se eu tivesse uma chave de roda aqui saindo da tela, vindo na sua direção, e você girasse a chave de roda como se faz para desrosquear a porca que fixa o pneu de um carro, uma chave em formato de T. Aí você torce, você gira essa chave provocaria um momento aqui de 10 kN/m. Espero que você tenha entendido essa explicação. As medidas estão aqui e o primeiro passo para obter os diagramas de esforços solicitantes é decompor forças inclinadas, uma por uma. Só temos uma força inclinada aqui de 8 kN, então eu decompus esta força, vou decompor a força nos eixos horizontal e vertical. O eixo horizontal eu chamo de Z, o vertical eu chamo de Y. Essa força aqui, projeto o ponto inicial da força no eixo horizontal, o ponto já está no eixo, a projeção é ele mesmo, projeto o ponto final que está a 90 graus, a projeção caiu nesse ponto que eu indiquei, ligo o inicial no final, resulta uma força para a direita. Esta força vale 8 vezes cosseno de 30, que é 6,93 kN, arredondando para duas casas, porque a projeção colada no ângulo, nesse caso colada no ângulo de 30, é a projeção do cosseno. Então é 8 vezes cosseno de 30 essa projeção. E a projeção que está a 90 graus da projeção do cosseno é a projeção do seno. Eu estou projetando aqui, sempre projeto em dois eixos perpendiculares, normalmente, e nesse caso aqui, salvo casos excepcionais, mas o que não é o caso desse, em dois eixos, no eixo horizontal e no vertical. Projetando no eixo vertical, eu projeto o ponto inicial da força no eixo, o ponto já está no eixo, a projeção é ele mesmo, projeto o ponto final da força no eixo formando 90 graus. E aí ligo o inicial no final, resulta uma força para cima que vale 8 seno de 30, que é igual a 4 kN. Essas duas forças indicadas em vermelho, as duas componentes, somadas numa soma vetorial, elas são iguaizinhas à força de 8 kN. Ou seja, tanto faz eu representar as duas forças em vermelho ou a força inclinada. Então, representando as duas em vermelho, vertical e horizontal, eu estou representando a força inclinada de uma maneira muito mais conveniente, porque é melhor para a gente trabalhar somente com forças puramente horizontais e puramente verticais. Então, para as reações de apoio aqui, a convenção de sinais para reações é de livre escolha. Eu adotei esta convenção aqui, força para a direita, força para cima e momento anti-horário positivos, consequentemente os sentidos opostos vão ser negativos, força para a esquerda, força para baixo e momento horário. E aí vou fazer o diagrama de corpo livre da estrutura. A força inclinada eu substituí pelas componentes, pelas suas componentes, que eu calculei no slide anterior. O momento aplicado continua ali, o momento externo de 10 kN/m e a força de 20 kN/m para baixo. Observação, esse momento aqui, se não houvesse vínculo aqui, um apoio e tal, e a força e a barra recebesse esse momento, ela iria girar. Se não houvesse apoio aqui e a barra recebesse essa força de 20, ela ia descer. Por quê? Porque força tem a ver com translação, um movimento em que a trajetória dos pontos, as trajetórias dos pontos da estrutura são paralelas. E momento tem a ver com rotação, com giro. Com giro. O engastamento, como se sabe, ele consegue executar três reações de equilíbrio, três reações de apoio, duas forças perpendiculares entre si e um momento. Eu adotei aqui as forças e o momento que ele consegue executar no sentido positivo da convenção de sinais que eu adoto. Isso costuma dar menos confusão, tal, eu sempre faço isso. Então eu adotei ZA horizontal, força horizontal para a direita, YA para cima e MA como momento anti-horário. Esse momento MA é o momento que o engastamento consegue executar. O engastamento aqui é como se a barra estivesse chumbada aqui na parede, chumbada, cimentada, fixada aqui com mão francesa, com alguma coisa aqui na parede, não pudesse nem girar nem se mover esse ponto A. E aí esse vínculo ele consegue executar esses três esforços aqui nos problemas planos.
Então, essas três reações. Esse MA não tem relação direta com esse 10. Esse MA é o momento reativo que o engastamento vai executar. Ele vai equilibrar esse 10 e os momentos de todas as demais forças. Vocês vão ver que o momento MA não vai valer 10. Ele vai ter outro valor, porque ele não equilibra só o 10. Ele equilibra o momento das outras forças também. Então, vamos às três equações de equilíbrio no plano. Soma das forças na horizontal igual a zero, vai dar mais EA, né, que é ZA, mais 6,93 igual a zero, significa que ZA é igual a menos 6,93 kN, 6,93 para a esquerda. Eu adotei a força para a direita, se a reação deu negativo, o sentido real da reação é o oposto ao que eu adotei inicialmente. No próximo desenho, quando eu desenhar a reação, eu vou colocar 6,93 para a esquerda, a seta. Quando dá negativo aqui, eu não preciso mudar nada que eu fiz no diagrama de corpo livre. É só daqui para frente, na hora que eu desenhar a força e utilizá-la nos passos seguintes. Soma das forças na vertical igual a zero. Olhando sempre nessas equações aqui, você executa, equações de equilíbrio são 3 no plano sempre, e você executa utilizando o diagrama de corpo livre que você acabou de desenhar. Então vai dar YA mais 4 menos 20 igual a zero. Somatória igual a zero. Se não fosse igual a zero essa somatória, a barra estaria se movendo na direção vertical. Essa soma na horizontal é igual a zero para a barra não se mover, não transladar na direção horizontal. E a soma de momentos igual a zero para a barra não girar em torno de ponto nenhum. Se as três condições ocorrerem simultaneamente, a barra está parada, a barra está em equilíbrio. Então, a segunda equação, olhando o diagrama de corpo livre, vai dar YA igual a menos 4 mais 20, YA igual a 16 kN. Se eu adotei YA para cima e a reação deu positiva, significa que a reação real está realmente no sentido adotado, está para cima. Por fim, terceira e última equação de equilíbrio, né, é somatória dos momentos em relação a qualquer polo igual a zero. Eu posso escolher qualquer um e preciso escolher um. Eu vou escolher o polo A no canto esquerdo aqui da barra. Você pode escolher qualquer polo. Normalmente escolhemos no extremo da barra, salvo em casos excepcionais. Aqui eu vou escolher no extremo esquerdo aqui da barra. Soma dos momentos em relação a A igual a zero. O ZA vai ser vezes zero. ZA vezes zero, porque a linha de ação da força passa pelo polo, o polo pertence à linha de ação, o braço, né, momento, é força vezes braço. O braço é a distância do polo à linha de ação da força, que quando o polo está na linha de ação da força, a distância é zero, o braço é zero. Então é ZA vezes zero. Eu nem indiquei aqui, porque não é necessário nem indicar os termos nulos. E os mais YA vezes zero também, porque a linha de ação da força YA passa pelo polo, YA não gera tendência de giro nenhuma em torno de A. E aí, seguindo, tem o MA. Momento aplicado, seja ele reativo como MA, seja o 10 como esse momento externo, eles só entram em equação de momento sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver na estrutura. O que eu multiplico por distância para virar momento é força. Momento aplicado ou momento reativo já é momento, já está pronto, eu não preciso multiplicar por nada. Então o momento MA aqui ele entra como MA, é mais MA porque anti-horário é positivo, não multiplico por nada. Mais 6,93 vezes zero, força vezes o braço dessa força aqui, a linha de ação da força passa pelo polo, o braço é zero. E 4, a linha de ação da força de 4 vertical aqui, a distância dela em relação ao polo é igual a 2 metros. 2 metros, essa distância aqui. Então eu vou ter 4 vezes 2. Tendência de giro em torno desse polo anti-horário, então vai dar mais 4 vezes 2. Anti-horário é positivo para reações. E o 20 é vezes 6. A linha de ação da força de 20 é essa vertical que está aqui onde eu estou indicando com o mouse. E a distância do polo à linha de ação da força é o comprimento do segmento que liga o polo à linha de ação da força, formando 90 graus. Esse comprimento é 6 metros nesse caso, então vai ser 20 vezes 6. Tendência de giro horária em torno de A. Tendência de giro horária em torno de A. 20 vezes 6. Então vai dar menos 20 vezes 6 aqui. E mais 10, que é o momento aplicado de 10, que é anti-horário, que só entra na equação de momento sem multiplicar por distância nenhuma, independente de onde estiver. Mais 10. Essa somatória precisa ser igual a zero, precisa igualar a zero a equação. Aqui eu só tenho o MA de incógnita. E aí o MA vai dar 102 kN, passando para o outro lado com o sinal oposto. Deu positivo, significa que está no sentido adotado inicialmente. Eu adotei anti-horário, ele está no sentido anti-horário de fato. Aqui eu indiquei 6,93 vezes zero, só para reforçar que o momento dessa força é zero, né? Mas é claro que não é obrigatório você indicar essa parcela aqui, né,
essa expressão aqui na equação, porque é uma expressão que vale zero. Com isso, as reações estão calculadas e no próximo vídeo eu vou fazer o diagrama, né, os diagramas de esforços solicitantes dessa estrutura partindo das reações calculadas.